Povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e catadores de mangaba são apenas alguns exemplos da pluralidade de comunidades tradicionais encontradas no Brasil. A atuação desses grupos se destaca pela preservação ambiental. No entanto, a busca por interesses econômicos gerou uma série de violências cometidas contra essas pessoas no Brasil. Esse é o tema abordado pelo Procurador da República, Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, neste episódio da série Saberes da Terra. Eu acho muito importante a gente ter consciência do valor que a diversidade acrescenta a uma sociedade. Eu acho que há um valor em si nessa multiculturalidade, nessa plurietnicidade brasileira. Onde você tem um povo ou comunidade tradicional, você tem uma preservação ambiental que não existe em outras áreas. O Decreto 6.040, de 2007, define os povos e comunidades tradicionais como os grupos socialmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, que definição rica que a gente tem aí. E que traz um ponto muito importante, que é esses grupos se reconhecerem como tais, né? Ou seja, não é um Estado autoritário que deve bater o carimbo sobre eles como que apondo uma condição de tradicionalidade. Não, isso vem deles, isso é afirmado por eles, isso enseja toda uma legislação própria, um regime jurídico próprio que lhes assegura um tratamento diferenciado. O Brasil ele tem uma enorme riqueza pluriétnica, uma fabulosa multiculturalidade. Então você tem, além dos povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades de terreiro, povos e comunidades de matriz africana, povos ciganos, pescadores artesanais, extrativistas, ilhéus, raizeiros, geraizeiros, catadores de mangaba, quebradeiras de coco babaçu no Maranhão, retireiros do Araguaia. Quer dizer, são exemplos dessa riquíssima multiculturalidade do nosso país. Um exemplo que eu acho bastante interessante, que é o das comunidades apanhadoras de flores sempre vivas. A atividade deles é apanhar flor, né? Fazer a apanha de flor. Mas existe uma forma específica deles fazerem a apanha de flor. Eles arrancam, né, pelos pendões, mas não tiram as raízes, né? Então elas rebrotam, sabe? Elas rebrotam e estão sempre ali. Mas você sabe que o Brasil recebeu recentemente uma certificação reconhecendo o sistema tradicional utilizado pelas comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas da Serra do Espinhaço como um sistema agrícola tradicional. Portanto, ele tem essa lógica da sustentabilidade. É a primeira certificação de um sistema agrícola tradicional do Brasil. E esse manejo que somente a tradição, transmitida de uma geração a outra, pôde preservar, permitiu a conservação daquele ecossistema magnífico. A história do povo Krenak, uma história dramática, que traz ali clarissimamente 3 eixos principais em torno dos quais se desenrolaram gravíssimas violações aos direitos humanos, em que eles foram expulsos das suas terras, né? Foram exilados da terra indígena Krenak, foram expulsos quase 4 anos depois de receberem na terra indígena Krenak
pelo menos 94 indígenas, de pelo menos 15 etnias, de 11 estados brasileiros, de todas as regiões do país, que foram levados para ser aprisionados em um presídio criado pela ditadura militar, que o denominou de Reformatório Krenak, presos pelos motivos mais banais, mas sequer recebiam o julgamento. Também não tinha pena prefixada, eles ficavam lá ao critério, né, e ao bel prazer do policial militar de plantão. Enfim, eles são expulsos para um outro território. Isso representa a perda do território, mas também a perda com um elemento de identificação, porque para um povo tradicional, em geral, não apenas os indígenas, o território tradicional ele não é um lote de terra, ele tem um aspecto transcendente, né? É o espaço do sagrado, do simbólico. Por exemplo, no caso dos Krenak, ali às margens do Rio Doce, eles têm no Rio Doce um ser encantado, onde estão os seus maretes, né? Que eles chamam, né, inclusive o Rio Doce, como o atu. Então, esse afastamento, essa separação, ela traz um sofrimento de ordem psicológica também. Há um outro ato que também estabelece que o Comando Geral da Guarda Rural Indígena, que aí é um terceiro eixo em torno do qual se desenvolvem outras graves violações de direitos humanos, é a Guarda Rural Indígena, chamada de GRIM. Então, você tem aí esses três grandes eixos: a instalação de um presídio em uma terra indígena, o deslocamento forçado desde o território tradicional para um outro local. E o episódio da Guarda Rural Indígena, ele tem um elemento insidioso também, na medida em que são colocados indígenas para exercerem uma função de guardas de seus próprios parentes, né? Parentes é uma forma muito interessante como eles se tratam entre si, veredeiros em relação a vazanteiros e a indígenas e a povos de matriz africana, a comunidades quilombolas. Então, eles se tratam como parentes. Então, você põe um parente para exercer um policiamento ostensivo em relação ao seu parente, né? Isso é extremamente desagregador, é profundamente desagregador e é cruel, representa também uma grave violação. Então, na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 2015, são pedidas medidas várias de reparação, seja no plano territorial, a sentença proferida pela juíza federal da 14ª Vara determinou a demarcação do território indígena de Sete Salões, que é um território sagrado para os Krenak. Um pedido que nós fizemos nessa ação civil pública que o MPF ajuizou em 2015, para que os réus, ou seja, a União, o Estado de Minas Gerais, a FUNAI, compareçam à terra indígena Krenak em cerimônia pública a ser transmitida com a maior publicidade possível, para realizar um pedido formal de desculpas ao povo Krenak. Então, para início de conversa, é o que precisa ser feito. É preciso reconhecer que essas atrocidades aconteceram no nosso Estado, aconteceram no nosso país, mediante um alinhamento do poder civil e do poder militar. O grande desafio que nós temos hoje é nos mobilizarmos contra o retrocesso. Agora, no julgamento do marco temporal, você viu lá mobilizados, num primeiro momento, mais de 6 mil indígenas, de 176 povos, de todas as regiões do país. Foi algo muito bonito mesmo. Como naquela vigília na noite de 24 de agosto, em frente ao Supremo Tribunal Federal, com a iluminação da mensagem Brasil, terra indígena. Então, são caminhos de resistência que nutrem-se dessa resiliência extraordinária dos povos tradicionais
no nosso país. E caminhos esses que passam por essa articulação entre todos esses segmentos de povos e comunidades tradicionais, que, à medida em que se deem as mãos e que não as soltem, poderão enfrentar essas investidas de retrocesso, tendo em mira aí a progressividade incoercível dos direitos humanos.